Eu sou o Gustavo aqui da Quiropraxia Paulista e hoje eu vou explicar para vocês o que é o tão temido bico de papagaio. Então não esquece de curtir, de compartilhar, de comentar abaixo o que você achou e o que você quer ver no nosso próximo vídeo, beleza? Então explicando para vocês o que é o tão temido bico de papagaio ou osteofitose, como vem apresentado em alguns laudos de exame de imagem. Basicamente, quando a gente tem os processos de degeneração nos discos, como consequência, a gente apresenta um aumento de impacto nas vértebras da sua coluna. Se você tem um aumento de impacto nas vértebras da sua coluna, elas começam a apresentar uma degeneração. Então você começa a ter como sintomas crepitação na região, dor local ou coisas do tipo, tá? E o que realmente é a crepitação que você vem sentindo? Basicamente, de uma maneira geral falando, é quando a gente tem uma redução dos discos intervertebrais aqui da região, ou seja, eles estão em processo de degeneração e a gente tem essas estruturas ósseas aqui, elas já estão se aproximando cada vez mais. Conforme elas vão se aproximando, qualquer movimento que você venha fazer durante o seu dia, ela começa a gerar um processo de crepitação, que é basicamente uma sensação de areia dentro desses discos ou dentro da sua coluna, tá? Como assim se pode entender. Já num outro processo de entendimento do problema, de quando a gente fala de bico de papagaio, lembrando que o bico de papagaio, ele é uma degeneração que acomete toda a estrutura óssea e muitas das vezes no osso não se sente dor. Eu não gosto de afirmar isso porque vai vir gente criticar. Então o disco ele começa a apresentar algumas deformidades ao redor dele, e aí eu vou estar colocando aqui até uma imagem para vocês estarem visualizando melhor e entender como é que fica essa estrutura óssea após um processo de bico de papagaio ou osteofitose. Lembrando que o processo do bico de papagaio e da osteofitose, ele se inicia mais ou menos nos 35 anos, que é quando a gente começa a apresentar um processo de degeneração natural do corpo. Então lembrando, a osteofitose ou bico de papagaio, ele é um processo que acontece naturalmente em quase todas as pessoas, tá? E aos 50 anos é quando as pessoas elas começam a ter essa sensação, essas dores, e aí por palavreados populares elas acabam adquirindo isso como um problema delas que muitas vezes nem existe. Assim como a hernia de disco, como são dois termos muito popularizados, as pessoas pensam que só existem esses problemas na coluna, tá? Outra dúvida muito frequente, eu tenho um calombo no meu pescoço, isso é bico de papagaio? Não, bico de papagaio ele se dá no corpo vertebral, ou seja, em toda essa estrutura aqui da região e não o calombo que se tem atrás do pescoço, tá bom? Então o exame mais adequado para se fazer, para verificar se você tem bico de papagaio na região, é o exame de raio-x ou radiografia, tá? Nesse exame a gente consegue verificar todas as estruturas ósseas, a gente consegue verificar o processo de deformidade dessas regiões e a partir disso a gente consegue determinar. Quando se vem com o laudo, a gente consegue verificar através da osteofitose, que é o nome técnico dado ao problema, tá bom? Não esquece de compartilhar nosso vídeo com quem precisa, com quem acha que tem algum desses problemas. Não esquece de curtir e de se inscrever no nosso canal, tá bom? Valeu!